Tá gravando? Seja bem-vindo, jovem místico, a esse primeiro programa que eu estou gravando sozinho aqui. Sozinho não, acho que eu tô com os meus encostos aqui comigo, participando desse evento maravilhoso, que é o primeiro vídeo desse canal muito legal chamado Os Fundamentais. Eu estou inaugurando, ia ser uma live esse vídeo, mas deu algum problema, eu acho que foram as forças do jovem místico, tá? Que atrapalharam que esse vídeo não se tornasse uma live, perfeito? Então eu estou gravando ele, mas a ideia aqui qual é? É ensinar, é destravar a riqueza usando a física quântica, porque eu quero que vocês sejam milionários, igual nós, dos fundamentais. Nós ficamos ricos estudando física quântica, e agora nós vamos ficar multimilionários em menos de 12 meses. Eu quero passar esse conhecimento, essa tradição dos físicos que já perdura 400 anos. Então qual é a ideia aqui? Eu vou pegar esses vídeos malucos que vocês me mandam, tá? E eu vou reagir, perfeito? Então eu vou começar aqui com um vídeo, eu vou pôr aqui o meu fone quântico. Vamos mudar aqui a câmera, vocês já devem estar me vendo, vamos lá, dispositivo de câmera, não, esse aqui. Esse aqui é o meu TikTok, tá? Eu posso fazer isso com o meu Instagram, tá? Ou com o TikTok. Eu vou fazer com o TikTok. Se vocês perceberem uma coisa, é o seguinte. Deixa eu me arrastar pra cá. O que vocês estão vendo mesmo aqui? Eu tenho aqui os vídeos que eu fui marcado, tá? Então eu fui marcado em alguns vídeos. E eu quero comentar esses vídeos que eu fui marcado pra vocês, tá bom? Então, nós vamos assistir junto, e esse primeiro vídeo aqui, que eu fui marcado muitas vezes nesse vídeo aqui. Vamos ver o que ele tá falando, vamos ver qual que é a do cara, vamos ver o que esse jovem místico está falando. Então vamos lá. É impossível. Ó, primeiro, o seguinte, vocês estão ouvindo o áudio, então. Vocês estão vendo aqui que eu fui bastante marcado nesse vídeo aqui, ó. Tá? Vamos assistir então esse vídeo desse cavalheiro chamado Viteras do Drop. Abraço, Viteras. É Viteras ou Viteras? Viteras do Drop. Um grande abraço. Vamos reagir ao seu vídeo místico. Vamos ver o que você tá falando aqui. Todo mundo aqui ser uma pessoa real. A vida é uma simulação e eu vou te provar. Eu não, professor do MIT. James Gate, um físico teórico do MIT com 2 bacharelados e 1 doutorado, encontrou literalmente Eu também tenho 2 bacharelados. Um código de computador embutido nos blocos mais fundamentais da realidade. Como é que é? De corda. Como é que é? Mais fundamentais da realidade. O que ele achou? Literalmente um código de computador embutido nos blocos mais fundamentais da realidade. Ele achou um código de computador nos blocos mais fundamentais da matéria. Olha só, o nosso colega, o jovem... Eu vou pôr o meu óculos místico aqui, que assim eu não vou me exaltar, tá? O nosso colega Viteras, o que ele tá falando, ele é vítima do que ele tá falando, tá? Por quê? Porque eu já vi físicos falando isso. Tem uma palestra, acho que tá o Brian Greene, tá esse cara aí que ele tá falando, e tem aquele negão lá do Cosmos, o Neil deGrasse, tá? Eles estão num palco comentando exatamente sobre o que ele tá dizendo aqui, que foram encontrados códigos de computador, tá? No espaço-tempo, quando vasculhar as equações da teoria das cordas. Que raio é isso? Isso saiu da boca de um físico. Agora, qual é o problema? O problema é que um físico quer simplificar tanto que as pessoas acham que é exatamente isso. É um código de computador. Tem lá um if then else lá no espaço-tempo. Que é isso que ele tá falando, tá? Da onde sai essa loucura? No século passado, em 1970, 1980, quando os caras começaram a estudar buracos negros, tá? Eles descobriram que existia uma relação entre a teoria dos buracos negros e a termodinâmica, tá? Em outras palavras, buraco negro tinha entropia, tá? Se tem entropia, também tem temperatura, o que é muito louco, tá?
Porque pela relatividade geral de Einstein, um buraco negro não pode emitir nada, ele não pode ter temperatura, que temperatura tem radiação, ele está emitindo. Pela relatividade geral, as coisas só podem entrar no buraco negro, nada pode sair, tá? Mas a termodinâmica de buracos negros dizia que o buraco negro tinha entropia, e se tem entropia, tem necessariamente temperatura, e se tem temperatura, tem radiação. Tá? Então os caras começaram a achar isso muito estranho. E outra coisa, se tem entropia, tem informação. Tá? Existe informação na superfície do buraco negro. Então, dois físicos, o Hawking e o Bekenstein, eles estudaram essa física que existia em torno do buraco negro, no horizonte de eventos, na superfície do buraco negro, e eles entenderam, tá, que essa entropia que existia no buraco negro estava na superfície do buraco negro, tá? E essa entropia, no fundo, era a informação de tudo que tinha caído dentro do buraco negro. Estava basicamente colado, tá? Uma distância de um comprimento de Planck, tá? Desse horizonte de eventos. Então, o buraco negro, no fundo, ele é uma bola de informação. O horizonte de evento é uma bola cheia de informação. Tá? Informação binária, por exemplo, 0 e 1, tá? Tem o fóton tal não tá lá, tá? Então, se o fóton tá presente é 1, se não tá é 0. Então, encontraram até relações entre volumes e informação, tá? E aí essa teoria foi ganhando corpo. Até que acho que na década de 90, o físico Maldacena, ele encontrou o que é chamado de correspondência ADS-CFT. Tá? O que é isso? Ele conseguiu encontrar uma espécie de conexão entre a relatividade e a mecânica quântica. Tá? De uma certa forma, você conseguiria explicar a teoria da gravitação utilizando um princípio muito parecido com esse do buraco negro. Você tem um universo, tá? Na sua superfície do universo, no horizonte de eventos do universo, você tem informação como se fosse um horizonte de eventos de um buraco negro. E essa informação que está no horizonte de eventos codifica a gravidade, tá? O espaço-tempo, no volume que ela está encerrando. Tudo isso aqui é muito complicado que eu estou falando, mas eu estou te dando uma ilustração, tá? Então, é daí que o Neil deGrasse, o Brian Greene, eles falaram, tá? Que existe um código de computador. Na verdade é informação. Entropia é informação. E aí eles falaram isso numa palestra e começou a surgir vídeo. Não, existe um código de computador. Isso dá a impressão que alguém foi lá e escreveu, talvez Deus. Pode ter sido também. Mas não é isso que a ciência fala. Tá? Não é isso que a teoria está dizendo. Ela está dizendo que é possível, num volume físico, é possível que toda a informação dele esteja contida numa tela holográfica, que é um horizonte de eventos, tá? Os desdobramentos são muito incríveis. Você pode descrever, por exemplo, a força da gravidade utilizando a entropia, como o trabalho de Eric Verlinda, tá? Que foi feito em 2016. Então, esse negócio de ter um código de computador é uma loucura, tá? E outra, esse trabalho que o Maldacena fez da correspondência ADS-CFT, ele nem é para o nosso universo, ele é para um outro universo que também é permitido pelas equações de Einstein, mas que não é o nosso. Eu acho que é o anti-de Sitter, tá? Então é uma correspondência, é legal, é um playground para os físicos, é um toy model maravilhoso, tá? Porque tem umas correspondências super legal. Eu explico o espaço-tempo com uma dimensão a menos, usando informações que estão no horizonte de evento. É uma doideira, tá? Mas não tem nada a ver com código escrito, tá? De computador, com o if then else, tá? Com o proc-v ali, o proc-h. Isso daqui é coisa de jovem místico. Mas esse jovem aqui, o Viteras, não tem nem como saber disso. Porque estão comprando enlatados americanos mal traduzidos. Olha, os americanos são excelentes, os estadunidenses são excelentes em fazer marketing, eles vendem qualquer coisa. Eles vendem até essas loucuras, tá? E as pessoas acham que realmente faz sentido esse bando de doideira que vem de lá. Mas vamos continuar a assistir o vídeo do nosso colega aqui. Será que eu tô sendo gravado ainda? Tô, ótimo.
chamado de cordas. A teoria das cordas é um pouco complicada, mas eu vou explicar pra você de um jeito que até uma criança de 11 anos pode entender. Se você não entender, por favor, volte para a quinta série. Beleza, temos nosso parceiro aqui, Einstein, o cara que criou a teoria da relatividade, que é uma teoria basicamente de tudo que é grande. Planetas, gravidade, universo. A teoria da relatividade restrita é uma teoria de espaço-tempo, tá? E ela é restrita porque esse espaço-tempo ele é estático. Tá, ele não é dinâmico. A teoria da relatividade geral é uma teoria de espaço-tempo dinâmico, já tem dinâmica, tá bom? Não é uma teoria do que é grande e do que é o pequeno. Tô só explicando, ele não tem que saber isso, acho que ele não é físico, espero que não, porque se você for físico e estiver falando isso, eu vou te pegar, tá? Eu vou te pegar, cara. Mas eu acho que ele não é físico, por isso ele pode falar isso. Eu e os fundamentais não podemos. Universo até o Big Bang. E temos o novato da área, a física quântica. Essa é O novato tem 100 anos. Tá, tem a mesma idade que a teoria da relatividade. teoria sobre tudo que é pequeno, partículas, átomos e moléculas, onde a teoria da física quântica não é a teoria de tudo que é pequeno, é a teoria de quando você confina a energia, tá, em um espaço muito pequeno, da ordem de, sei lá, um Ångström, menor que isso, é a física quântica. Então a física quântica é a física dos confinamentos. A mecânica quântica, né? Porque tem a física quântica que a gente pode pensar que a mecânica quântica descreve a matéria, a física quântica é a teoria quântica de campos. Aí o que eu falei vai por água. Tá, mas vamos falar de mecânica quântica. as leis gerais da física, como a gravidade, não se aplicam mais. O mesmo vale ao contrário, as leis quânticas não se aplicam à física em escala normal. Então, besteira, tá? Vocês estão vendo a minha cor aqui, ó, preta, por causa de um efeito quântico. Tá? A luz está sendo refletida por um efeito quântico aqui. Vocês estão vendo a luz aqui por efeitos quânticos, tá? Então, a teoria quântica se aplica ao mundo. Vocês estão me vendo, vocês estão recebendo fótons por essa câmera maravilhosa aqui que eu paguei uns R$300 e por conta da física quântica, tá bom? Então não é isso, é que a física quântica ela tem outras questões com relação ao tempo ser uma variável, tá? É outra questão. Não é essa que ele está falando, mas novamente ele não é obrigado a saber, ao menos que você não seja físico. temos a relatividade geral, tudo que é grande, e a física quântica, tudo que é pequeno, entendeu? Mas ambos esses reinos têm a mesma origem, o Big Bang, no qual tudo que hoje é grande já foi pequeno. O pequeno pode se tornar grande. Então a relatividade geral e a física quântica precisam de um tipo de teoria que unifique ambas. Essa é a teoria das cordas. O que acontece quando você dá um zoom num átomo? Você vê prótons e nêutrons no centro, com elétrons ao redor. E dentro de um nêutron, partículas ainda menores, chamadas quarks. Até onde isso vai? A ciência convencional dirá que não há nada dentro desses quarks. Mas a teoria das cordas sugere que existe um filamento minúsculo, ou uma corda de pura energia dentro deles. Assim como as cordas de um esse negócio de uma corda de pura energia não é verdade, tá? Porque senão as pessoas começam a entender que tudo é energia. Não é isso, tá? O fato de você ter energia não significa que você é energia, tá bom? Eu tenho água. 70% do meu corpo é água, eu não sou água, tá? violão vibra e tem muito molho aqui. Cria diferentes sons com base na sua forma e tensão. As cordas, na teoria das cordas, vibram, mas ao invés de sons, elas produzem matéria, na forma de partículas. Isso muda completamente a forma como você vê o mundo. Cada partícula no universo é apenas uma corda vibrando em uma frequência diferente. E cada padrão vibracional tem uma partícula associada. Então, se você desconstruir qualquer coisa o suficiente, somos todos apenas energia, vibrando em diferentes comprimentos. Eu falei, eu não tinha assistido o vídeo, cara. Eu sabia que ia chegar essa hora. De onda. Embora ainda seja apenas uma teoria, isso conectaria a relatividade geral ao reino quântico. Tá, não é bem assim, tá? Estão tentando fazer isso. Não é muito fácil, nem teoricamente fazer isso, tá? É difícil. Os caras estão tentando montar um esquema formal em que você consiga conectar essas duas coisas, mas não conseguem, não conseguiram ainda, tá? Então, só pra vocês saberem. Tá, não conseguiram, não vai conectar, ninguém sabe se vai conectar, não tem como, ninguém não conectou. A teoria da gravitação quântica, que é o que ele está querendo dizer e não sabe, ela é uma teoria que ela vai unificar esses dois mundos, tá? Se ela existir, e se esse mundo for unificável. Maria, o que é conhecido como a teoria de tudo. Tá bom, legal. E aonde tá os códigos de computador? Olha. Quando o Dr. James Gates analisou o conjunto de equações derivadas da teoria das cordas, ele encontrou códigos binários, usados para... Olha, vocês querem ver um código binário aqui, ó? Deixa eu pegar um código binário aqui pra vocês. Cadê meu... Ó, vou mandar um... Putz, ó, não tô... Não tem aqui. Eu tô sem meu celular aqui, mas devia ter trazido.
pra eu mostrar um código binário. Ah, aqui é um código binário aqui, ó. Quer ver um código binário? Ó, tá vendo? Ó, código binário. É luz, é fóton. Fóton é 1, a ausência de fóton é 0. Tá? É isso. Não tem esses códigos. Isso é uma loucura, tá? Isso é um prato cheio para quem? Para o jovem místico. Comparar dados em um computador, uma sequência de uns e zeros. Segundo ele, que tem um doutorado em física teórica pelo MIT, isso não apenas se parece com um código de computador, é literalmente um código. Aí, olha só, o colega, o Viteras, do Drop, ele tá fazendo um bom trabalho, tá? Se ele for... Viteras, se você for físico, meu amigo, não esbarra comigo na rua. Mas, se você não for físico, você tá fazendo um bom trabalho. Porque eu sei o vídeo que ele se informou dessa besteira, tá? E no vídeo, 3 físicos, acho que é o Neil deGrasse, fala... Ele encontrou literalmente um código de computador, tá? Ele fala isso, tá bom? Então, o Viteras, ele se informou com físicos, tá? Então, esse cara é um cara que tá trazendo o melhor do que ele fez, mas é um material sem curadoria, é um material dos reis do marketing, os reis da venda de livros, de cursos de autoajuda. Então, por isso que eu falo, ele é vítima nesse assunto, tá? Ele tá fazendo certinho o trabalho dele, parabéns, cara. Se você não for físico. Código de computador. Ou seja, se quebrarmos a matéria e a energia até um nível mais fundamental, eventualmente encontraremos um código de computador compactado, isso gravado no no próprio tecido da realidade. E então, quem escreveu esse código, se estivéssemos vivendo em uma Matrix, qual pílula você pegava? Segue para mais assuntos como esse. Tá, olha só. Obrigado, colega. Opa, volta lá no Viteras. Vamos voltar no Viteras. Pois eu vou até me inscrever no canal dele, que ele é um cara legal. Vamos aqui, ó. É impossível todo mundo... Vou seguir o Viteras. Esse vídeo dele teve 58 mil likes, 1.359 comentários, 9.300... salvaram 9.300 vezes, encaminharam 4.780... Quantas visualizações? Esse vídeo bombou, cara. Ó. Ele teve aqui 564.200 visualizações, tá? Então veja, um vídeo como esse, cara, o impacto é muito grande, tá? Porque as pessoas começam a encontrar Jesus Cristo em tudo, tá? Então, esse é um problema do vídeo Jovem Místico, mas tudo bem, vamos lá. Obrigado aí ao senhor Viteras do Drop. Vamos pro próximo vídeo aqui que me marcaram. Vamos ver. Me marca... Ah, aqui é físico, não conta. Quem que é esse aqui? O que foi difícil... Ela é física. Me marcaram porque é legal. Quando me marcam, assim, em conteúdo de física... O problema é... É porque é vídeo bacana, tá? Vamos ver nesses doideiros aí que me marcam. Ó, quem que é esse cara aqui? Quanto de energia tem nos 7 octilhões de átomos que estão no teu corpo? 7 vezes 10 elevado a 27. Octilhões? Quanto que é octilhões? Octilhões? É 1 seguido de 27 zeros. Olha só. Maravilha. 7. Quer saber? Tá bem sentadinho para não cair? Sabe quem me falou isso? Físicos. Pera aí, vamos voltar. Nos 7 octilhões de átomos que estão no teu corpo. Quanto de energia tem nos 7 octilhões de átomos que estão no teu corpo? 7 vezes 10 elevado a 27. Quer saber? Tá bem sentadinho para não cair? Sabe quem me falou isso? Físicos. Eu mandei... olha, eu tenho 7 octilhões de átomos no meu corpo. Tem uma ideia de vocês calcularem para mim a energia? Ligaram para mim depois de alguns dias. Ó, chegamos à conclusão. Mas é melhor você tomar um calmante, porque você vai ouvir. Tá bom, pode falar, tô sentado. A energia existente no teu corpo pode ser equivalente à usina de Itaipu, funcionando em 100% da sua atividade, por 6.350 dias. Vamos lá. Essa frase aqui me chamou a atenção, ó. 6.300 por dia. Ó, chegamos à conclusão. Tem uma ideia de vocês calcularem para mim a energia? Ligaram para mim depois de alguns dias. Ó, chegamos a...
Ele pediu para os físicos calcularem a energia de 1 octilhão, tá? De átomos. E depois de alguns dias eles... Cara, não precisa de alguns dias para calcular a energia de 1 octilhão de átomos, tá? Um ser humano tem entre 70 a 100 quilos, tá? Então você pega a fórmula do Einstein, é igual a mc ao quadrado, que você vai ter a fórmula. Pega 70 quilos e transforma em energia. Pega 100 quilos e transforma em energia. É uma conta que você faz em 1 segundo, tá? Com uma calculadora. Então, beleza. E como é que sabe que tem 1 octilhão de átomos? Como é que você faz essa conta? Faz o seguinte, pega um ser humano e aproxima ele por um cilindro, tá? Um cilindro de 1 metro, bota, sei lá, estima aí um diâmetro de mais ou menos 30 centímetros, tá? Então, um ser humano é mais ou menos um cilindro de 1 metro com 30 centímetros, ou sei lá, um pouco mais, um pouco menos. E aí você divide isso pelo tamanho de um átomo de carbono, por exemplo, tá? Que deve ser da ordem de 1 Ångström. Aí você divide o volume desse cilindro por 10 a menos 10 ao cubo, tá? Então você vai ter o seu octilhão, perfeito? É assim que você calcula a quantidade de átomos que tem no corpo humano. Mas beleza, e esse número aí eu não sei, ele falou que a Itaipu funcionando por 6 mil conclusão. dias. Mas é melhor você tomar um calmante, porque você vai ouvir. Tá bom, pode falar, tô sentado. A energia existente no teu corpo pode ser equivalente à usina de Itaipu, funcionando em 100% da sua atividade por 6.350 dias. 6.350 dias. Então está no meu corpo. Cara, eu não ia acalmar o mar e o vento se eu soubesse como controlar tamanho. Eu não sei que... Eu joguei aqui no chat GPT para ver quanto que Itaipu produz. Tá falando que ela produz uma potência de 14 gigawatts, tá? Então a energia anual seria 90 terawatts hora. Então 90 vezes 10 a 12 joules. Então, a energia do corpo humano 10 a 18, enfim. O chat GPT chegou num outro, mas também não importa, tá? É um número grande pra caramba e não importa. Vamos ver o que ele fala aqui. A quantidade de energia e as energias extrafísicas, como as agora eu gostei. Vamos lá. Plasmáticas. Energia ectoplasmática. Olha a energia que é manipulada na materialização de um espírito. Ai, ai, ai. Pode ser equivalente a uma bomba de hidrogênio. 1000 bombas que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Agora, a desmaterialização da entidade exige a mesma energia. 2 bombas de hidrogênio. Em várias reuniões, em questão de segundo, eu vi uma segunda entidade se materializar. 3 bombas de hidrogênio. E essa também se desmaterializa. 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar que isso é possível? Só em ficção. Certo? Aí como é que eu fico? Vendo isso acontecer durante 40 anos. Igual os discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem sabiam que eu existia. Então estou colocando testemunhos, cara. Aí a pessoa pensa assim, bom, esse camarada, ele é cirurgião há 50 anos. Esse camarada dá aula de medicina em 2 faculdades de medicina. Ele é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ele tem título de mestrado em cirurgia gastroenterológica. Ele estudou no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. Esse cara não pode ser maluco. Perfeito. Bom, vamos lá. Me mandaram esse vídeo aí. Deixa eu voltar no Cavaleiro ali. É o doutor. Vamos lá. Como é que é o nome dele? Volta aí pro doutor, rapaz. Não tá voltando no vídeo dele? Vamos tentar de novo. Doutor Paulo César Fructuoso, é assim? Não conheço, tá? Não tenho nada. Lar Frei Luiz, a minicidade do... Deve ser alguma coisa relacionada a um perfil espírita, tá? Perfeito. Bom, com o negócio com relação à energia do corpo, é verdade. Tá, o que ele falou tá certo. A gente tem muita energia. Aí existe um ponto. O que ele fala com relação ao espiritismo, eu não tenho nada a dizer. Absolutamente nada a dizer. Isso é outro assunto, tá? Me marcaram aqui, não sei porquê. Mas o ponto é que a gente não pode confundir ciência, tá, com religião, com misticismo. Tá? No caso aqui, ele falou que existe uma energia para desmaterializar. A palavra energia ela é usada num contexto muito amplo,
tá? No que diz respeito a religião, ao espiritismo, tá? As crenças. Energia é um número que te informa uma propriedade do sistema, tá? Esse número, quanto maior esse número, mais esse sistema pode evoluir. Existe uma relação entre a energia e a anisotropia temporal do universo. O tempo e a energia estão relacionados, tá? Então a energia, ela te diz até onde esse sistema pode evoluir no tempo. Então, por exemplo, se eu pegar um copo d'água, minha garrafa d'água aqui, ó, ela tem uma energia, tá? O que pode acontecer com essa água, com a energia que ela tem aqui? Ela vai ficar nessa configuração mais ou menos aqui. Agora, se eu ferver essa água, eu der muita energia para ela vai se espalhar por esse quarto. Então, ela vai ganhar entropia, tá? Ela vai se espalhar demais. Então, com mais energia, ela tem mais possibilidades de evolução. Ela tem mais entropia para consumir, tá? Para se espalhar no universo. Então, a energia traz esse número. Agora, as pessoas no dia a dia, elas usam a palavra energia igual usa a palavra calor. Fala, tá calor. Calor a temperatura tá alta, tá? Elas dão um significado esotérico para a palavra energia, mas a energia é um número calculável de um sistema, tá? E na física, por exemplo, por que esse não é um assunto da física? Porque na física existe uma lei, a lei de conservação da energia, que nunca foi violada, tá? Ela pode, talvez, ser violada em alguns contextos cosmológicos, se você não considerar que existem uns campos extras, como campos escalares, o campo Inflaton, tá? Você pode até considerar que tem mas dá para salvar essa lei também, de que a gente não tem acesso experimental a essa situação, tá? Mas dizer que um espírito foi materializado, da onde saiu essa energia veio da onde, tá? Então veja, tudo que é dito aqui pode ser verdade, talvez seja, tá? Mas não é da ciência. A ciência, ela consegue conversar com a natureza e o experimento ele consegue negar. A natureza, a ciência ela é uma máquina de falar não. A natureza só consegue falar não. Então você tem que montar um experimento para ela falar não, tá? Então ela só consegue fazer isso, falsear. Você fala, tá certo isso? Ela vai falar não. Ou não vai falar nada, tá? Tá certo? Olha, errado não tá. É o que se faz. Um experimento físico é feito para falsear uma ideia. Então, a teoria da relatividade foi recentemente, fizeram um novo experimento para tentar falsear ela e não conseguiram. Então, ela passou mais uma vez. Significa que a teoria é a teoria perfeita, exata? Não. Mas significa que a ciência ainda não conseguiu encontrar uma falha dela nos domínios que ela é bem aplicada. Tá? Tem alguns domínios que tem coisa esquisita ali. Por exemplo, matéria escura, etc e tal. Tá? Mas o vídeo desse senhor aqui, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele é um vídeo de espiritual, tá? Um vídeo de religião e não tem nada e não deve ser confundido com ciência, tá? Ele é um cara com bastante visualização aqui, ó, 32 mil seguidores, os vídeos dele são bem assistidos, fala bem, tem uma boa formação, ótimo, mas não é ciência, tá? Ele pode falar, deve falar, pregar o bem, mas ciência não é, perfeito? Vamos ver o próximo vídeo aqui. Vamos ver esse aqui. Quem que me marcaram aqui? O que é você conhecer uma pessoa? Às vezes vive debaixo do mesmo lençol por décadas e você fala, olha um pro outro e diz, você não me conhece, você nunca me viu. O que é você ver uma pessoa e você compreender aquela pessoa? É mais do que a matéria. Aliás, a matéria, por exemplo, essa caneca. Você está vendo essa caneca? Não. A matéria é invisível. O que você vê é a luz refletida nela. Se apagar a luz, você não vê mais. A matéria é invisível. O que tem na superfície de... Não é assim, né? Tem matéria que emite luz, tá? Então... Você emite luz no infravermelho, tá? Você emite, você não só reflete, você emite, tá? Então, tudo bem, ele não... Quem que é esse cara aqui? Dr. Sérgio Felipe participou do Pod People. Gosto pra caramba, vou até seguir. Tá? Neurocientista, perfeito, ele não é obrigado a saber física, tá? Mas tá ok, vamos lá. De todo o corpo material. Elétron, encosta um elétron no outro, o que acontece? São cargas negativas, elas se repelem. A matéria é intangível. De fato, enxergar uma pessoa é enxergar a sua alma, a sua essência, é compreender. Porque é assim que a gente sente na nossa vida. Às vezes uma pessoa faz o seu coração bater e você nunca viu essa pessoa na vida. É verdade. Como isso? Porque não é a matéria que comunica, o que comunica é a força do espírito. Bom, tudo bem.
Me marcaram, tá? Isso não é física, isso não é ciência, mas é bonito, tá? É poético também. A gente não precisa ser cientista o tempo todo, tá? Ser um cara completamente cético, não, tá? A gente só tem que saber separar as coisas. É gostoso ouvir esse tipo de coisa. É gostoso ouvir a mensagem anterior, né, do outro médico lá. Legal, tá? Só não confunde, cara, porque daí você vai ficar louco. Beleza? Ok. Gostei. Tá aí dentro. Ah, esse aqui você já assistiu. Esse aqui... Mas como é que Jesus fez pra andar em cima d'água? Simples. Quanticamente falando, muito simples, muito óbvio até. A matéria obedece quem? Observador. O observador. As propriedades... A matéria obedece às leis da física. Tá? O observador não interfere em nada. Se você fizer um experimento físico sem observador nenhum, você bota a máquina para fazer o experimento e joga a resposta no infinito. Você vai colapsar a função de onda mesmo existindo alguém ou não. As coisas acontecem se tem alguém vendo ou não, tá certo? Não tinha ninguém para ver a formação do sistema solar, não tinha observador e os planetas se formaram, se colapsaram, tá? Então, ó, esse cara aqui é lamentável, tá? Desculpa, ele fala muita besteira, tá? Nesse campo da ciência, é lamentável. Enfim. O que eu vou falar? É minha opinião, tá? Não é a opinião dos fundamentais, é a minha. Eu acho que quando ele mistura fé com física quântica, o resultado é muito lamentável. Por quê? Porque eu acho que isso, de alguma forma, isso joga contra, tá, a fé das pessoas. Tá? As pessoas que têm uma fé, tá, elas acreditam nesse. E não importa se é verdade ou não, para elas é importante isso, o fato de Jesus ter andado sobre a água. Tá? Então, isso é um milagre. Tá? Isso é a forma de expressar um milagre. Ele andou na água. Então, quando ele fala que isso é física quântica e é moleza, cara, ele tá desrespeitando as pessoas, a fé das pessoas, tá? E tá jogando fora toda a ciência, que dane-se, não, é física quântica, observador. Isso são vozes da cabeça dele, do estômago dele, tá? Isso não faz sentido. Isso é a opinião dele, tá? Então, assim, a opinião dele é válida? Sim, é uma opinião válida dele, mas não é da ciência, tá bom? Propriedades e posições da matéria obedecem ao observador. Aí chega um cara que diz, cara, eu consigo observar essa água sólida. O que a água faz? Obedecendo a física quântica, se torna, é de partícula, é de elétron, ela se torna sólida. E eu vou observando, eu vou caminhando sobre a água sólida, porque eu a observo sólida. Por que esse cara consegue fazer isso? Fé é física quântica. Fé é ver o que não existe como se já existisse. E esse homem que andou sobre as águas, ele olhava para a água, olhava que existia como se não fosse aquilo que ele estava observando. E andava. Mas por que ele consegue? Porque você com uma fé pequena faz isso. E qual é o grande segredo? É em nada duvidares. Quanticamente falando, o que Jesus fez é completamente plausível. Tanto que ele fez isso sem ser Deus, fez como homem, e ele disse para os discípulos dele, vocês vão fazer coisas muito maiores que eu fiz. Então ele tá basicamente falando que se você é cristão, você é um otário. Tá? Porque, cara, pra você virar e falar que o que ele fez completamente foi uma... É normal, ele fez isso como um ser humano normal, não como filho de Deus. Ah, cara, isso é muita ofensa. Desculpa, cara, não concordo, mas tudo bem. Tudo bem. A opinião dele, ok, tá aí, dá a opinião dele, respeito, tá? Mas não é ciência e eu acho que ele tá ofendendo todo mundo com isso aí. O que é isso aqui? Tem uns, me bota nos vídeos. Ah, o pessoal tá... Alguém falou que eu parecia esse maestro aqui. Que mais? Vamos lá pro nosso último vídeo então, para encerrar a live de hoje. O que é esse vídeo aqui? Nós sabemos hoje que todas as coisas têm campo eletromagnético. Então essa mesa tem um campo eletromagnético, qualquer coisa feita de átomos tem um campo eletromagnético. Os seres vivos têm um campo eletromagnético. Só que diferente de uma caneca ou de uma mesa em que o campo é estável, inerte... Eu tô até com medo, cara. Os campos dos seres vivos, eles mudam, eles se movimentam de acordo com os processos biológicos. Por exemplo, uma bactéria. Não tá errado o que ela tá falando, tá? Se você pegar um material que tenha um campo, não é todo material que vai ter um campo, tá? O material tem o material tem que estar carregado, tá? Para ter um campo. Tem que ter uma carga lá, tem que ter uma corrente, tem que ter alguma coisa, tá? Então tem material que não tem nada, tá? Ele tá neutro, tá? Então não é todo material que tem um campo. Mas os materiais que tem campo, uma coisa, por exemplo, um ímã, tá? Ele tem um campo magnético, tá lá paradinho, tá? O campo tá lá. Agora, você que tem um campo eletromagnético, você tem ferro. Você tem íons, tá, na sua corrente sanguínea. Esse campo tá o tempo todo variando, tá? Porque você tem um fluxo de sangue, os íons estão acelerados, fazendo curvas ali. Isso aqui é um campo irrisório, tá? Irrisório, mas tudo bem, vamos lá.
bactéria, ela tem um campo, tá? O campo eletromagnético seria dado pela soma dos seus componentes. Porém, no momento em que a bactéria vai se reproduzir, há uma ampliação desse campo. E era uma coisa que no início era difícil de explicar. Por que isso? O campo, ele tem uma densidade de energia, tá? Então, se ela está se reproduzindo, essa energia está saindo da onde? Assim, ela se reproduz por uma meiose, que chama mitose, quando ela divide assim, não aumenta o campo. Tá? O campo está lá, não tem uma densidade de energia aumentando ali. E se ela está ionizada, ela tem um campo mesmo? Sei lá se tem. Eu acho que não. Bom, talvez tenha alguns íons lá, que daí tem um campo elétrico. Tá? Mas daí não é um campo eletromagnético, é um campo elétrico. Tá? Mas também tem o campo magnético, o campo elétrico depende do referencial. Então tá certo o que ela falou. De campo eletromagnético, tá? Por que isso acontece? Então a gente descobre que a dinâmica e o movimento afetam os campos eletromagnéticos. A dinâmica e o movimento afeta, isso quem descobriu foi James Clerk Maxwell, tá? Em 4 equações. Ele descreve como qual que é a dinâmica dos campos eletromagnéticos. Isso foi um feito maravilhoso, que ele unificou eletricidade com magnetismo e ótica, né? Incrível. Então, os seres vivos têm campos eletromagnéticos com características particulares. Aí recebeu o nome de campo biomagnético. Então, o campo dos seres vivos não é estável, ele muda de acordo com a atividade biológica. Chegamos aos seres humanos. Os seres humanos, além das atividades biológicas normais, nós temos uma atividade que vai além, tá? Que Ai, não meu como Deus. os animais. As pessoas tentam colocar Mas tem medo agora. Agora Agora começa. Humanos, mas não tem. Eu não vi ser esses humano vídeos. tem uma vida independente da matéria, uma vida mental. E essa vida mental, ela é uma característica humana. Junto com o lobo frontal, a gente ganhou a capacidade de se projetar no futuro. Você cria um cenário virtual, entra nesse cenário virtual, vive nesse cenário virtual e tira informação de uma coisa que não aconteceu. Isso é verdade. Isso não existe, tá? Os animais aprendem por tentativa e erro, por transferência, mas nós aprendemos do nada. Então pensa bem, você cria lá um mundo virtual, entra nele, tem experiências nele e sai de lá com informação. O Einstein fazia isso. Isso altera os nossos campos biomagnéticos. Emoções o que altera também beber água. Entendeu? Alterou o campo, tem íons aqui, mas é uma alteração insignificante, tá? Os valores são muito baixos. Mas onde é que ela quer chegar? Vamos ver. Uma ligação com a realidade. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, nós somos capazes de mudar não só por experiências externas, mas também por experiências internas. Entendam bem, durante séculos se acreditou que a mudança do ser humano vinha de fora para dentro. Nós éramos uma tábula rasa, branca, e as experiências nos mudavam. Agora a gente descobriu que não. Não só experiências externas, experiências internas também nos mudam. Ninguém é uma folha em branco, né? Não. E isso altera a nossa química. Isso produz alterações no campo biomagnético. Então, emoções. Eu não conheço o campo biomagnético. A interação de campos eletromagnéticos são coisas bem modernas, bem novas. Então, muita gente que se prende às coisas do século XVIII, século XVII, não estão inteiradas dessas descobertas, evolução. Bom, a gente tá solteiro? Como é que tá? Bom, vamos encerrar. Bom, a gente interage. Opa, vamos lá. Ok. Nós interagimos uns com os outros, com os nossos campos eletromagnéticos, tá? Nós emitimos radiação, tá? A radiação é exatamente isso, uma perturbação nesse campo eletromagnético que se desprendeu da fonte, tá? Você emite calor. Então, tudo isso é verdade, mas dizendo dessa forma, parece que tem uma áurea mística, tá? Então, uma coisa que é normal, a temperatura, tá, que está relacionada com o campo eletromagnético, que é a luz que você emite em infravermelho, toma um corpo de uma coisa que é mística, tá? E isso não existe na verdade, tá bom? Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Daqui a pouco eu vou soltar essa live aqui para vocês assistirem. Então, dos vídeos que nós assistimos hoje, vimos 3 vídeos, então eu escolhi o Víteras do Drop para receber o troféu Ursinho Quântico da Voz Fina, tá? Então tá aqui, ó, o seu troféu do Jovem Místico do dia, o Víteras do Drop. Se inscreve lá, ele fez um trabalhinho legal, bacana, tá? Ele falou que os físicos falaram, então não é culpa dele, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui, ativa o sininho, dá o like, compartilha, que senão, meu amigo, eu vou te pegar.